Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais importantes para a saúde de qualquer negócio, o fluxo de caixa. E para começar, vamos com uma pergunta que pode parecer contraintuitiva, mas que vai direto ao ponto do porquê esse assunto é tão vital para a sobrevivência de uma empresa. A resposta é um grande e sonoro sim. E essa regra de ouro explica tudo. A questão não é só ter lucro, mas sim o timing, a hora certa em que o dinheiro entra e sai. Então, para a gente entender isso direitinho, vamos voltar um passo para o básico do básico e classificar os dois movimentos fundamentais do dinheiro. Parece simples, né? Mas essa distinção é a base de tudo. Receitas são todo o dinheiro que entra. Já as despesas são tudo que a gente paga para manter a operação funcionando. E o interessante é que as despesas não são todas iguais. Algumas são fixas, ou seja, vêm todo mês, como o aluguel. Outras são variáveis e mudam de acordo com o ritmo do negócio, como a matéria-prima. Ok, com essa base bem estabelecida, a gente já pode definir o conceito que funciona como se fosse o coração financeiro de qualquer empresa. O fluxo de caixa, de forma bem direta, é a história do dinheiro em tempo real. Não é o lucro que está no papel, mas sim o que está de fato disponível na conta, para usar agora. E essa história é sempre contada em três partes. O ponto de partida, ou seja, com quanto dinheiro se começa, toda a movimentação no meio do caminho e, claro, o resultado final. Vamos avançar então para um ponto que costuma gerar muita confusão, principalmente para quem está começando a gerir um negócio, a questão do quando registrar as coisas. É exatamente aqui que o lucro que aparece nos relatórios se distancia do dinheiro que está de verdade no banco. Entender isso muda o jogo da gestão financeira. Funciona assim. Pelo regime de competência, uma venda é registrada no exato momento em que ela acontece. Mas, pelo regime de caixa, a gente só anota a transação quando o dinheiro de fato entra ou sai da conta. Então olha só esse exemplo. Uma venda de R$ 5.000 parcelada. Pela competência, parece que a empresa ganhou R$ 5.000 hoje. Mas, para a realidade do fluxo de caixa, o que entrou mesmo esse mês foi só R$ 1.000. A diferença é enorme. Certo? Chega de teoria. Vamos ver na prática como esse fluxo todo funciona no dia a dia de uma empresa. Essa tabela mostra perfeitamente o pulso do negócio. Dá para ver como cada pequena transação, não importa se é entrada ou saída, impacta o saldo final na hora. É um retrato vivo do dinheiro disponível. Para a ideia ficar ainda mais clara, vamos seguir o rastro do dinheiro em um cenário bem simples de uma pequena loja. A loja, então, começa o mês com um saldo bem positivo de R$ 10.000 em caixa. Logo no dia 5, um pagamento pesado para os fornecedores e o saldo já cai bastante, para R$ 6.000. Mas aí no dia 10 entra um bom dinheiro das vendas. O caixa sobe para R$ 12.000, o ponto mais alto do período. Por fim, depois de pagar os salários, a loja volta exatamente para o ponto de partida. Isso mostra bem essa montanha-russa, esse fluxo e refluxo constante de dinheiro. Ok, agora que ficou claro como acompanhar o que já aconteceu, vamos falar sobre como usar isso para prever e, mais importante, controlar o futuro. E aqui está o verdadeiro pulo do gato, o fluxo de caixa projetado. É sair de uma postura de só registrar o passado para começar a antecipar o futuro. É a melhor forma de evitar uma crise antes mesmo que ela apareça. Então, para resumir, os pontos-chave são: primeiro, disciplina para registrar absolutamente tudo. Segundo, separação total entre contas pessoais e as da empresa. E terceiro, antecipação. Usar as projeções para conseguir enxergar lá na frente. Bom, as ferramentas para entender esse conceito vital foram apresentadas. A reflexão final que fica é: será que o coração financeiro do negócio está realmente forte e preparado para o que vem pela frente?